Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Bondoso Deus, estamos diante da tua palavra, que foi lida, e agora, Pai, vamos meditar nela. Auxilia-nos, portanto, ó Deus, com o teu Espírito Santo, na nossa mente e no nosso coração. Na nossa mente, ó Deus, para compreendermos a tua palavra, e no nosso coração, para receber esta palavra com humildade, com amor, crendo, ó Deus, no teu poder e na motivação certa, ó Deus, possamos viver o teu ensino para edificação nossa, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Esse texto vai dizer para nós, vai nos instruir aqui quanto a uma adoração reverente e aceitável a Deus. É claro que esse texto não vai nos dizer tudo que se refere à adoração, mas no que diz respeito a estas palavras, elas devem ser, portanto, observadas pela igreja, por nós. É interessante nós notarmos que até este capítulo 5, o Salomão, o pregador, ele foi falando e tratando de coisas, de questões, falou do trabalho, falou da busca da sabedoria, falou também de busca de riquezas, enfim, ele falou de uma forma geral, atingindo as pessoas que estavam então debaixo do sol, pessoas que não buscavam a Deus, não conheciam a Deus, mostrando como era a vida dessas pessoas. Agora aqui ele já vai se referir mais diretamente àqueles que conhecem a Deus, visto que ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está falando então do culto a Deus, da adoração que se deve fazer a Deus, como que devemos então, como o povo de Deus deve proceder. Aqui então em Eclesiastes, nesses versos de 1 a 7, nós encontramos palavras duras de Salomão, palavras de exortação. São palavras que nos ajudam a sermos mais sóbrios. Palavras que até podem nos fazer sentir mal. Agora, eu espero que não sejamos daqueles que vêm à igreja para se sentir bem. Este não é o propósito da igreja. A igreja deve ensinar a palavra de Deus, e a palavra não é um livro de autoajuda e nem sobre a felicidade. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro a respeito de santidade. Isso significa que a Bíblia vai dizer coisas que nós não gostamos. Já disse isso aqui outras vezes. A Bíblia deve ser lida contra nós. Em que sentido? Deve nos confrontar. Devemos olhar para as Escrituras e ver se de fato aquilo que está sendo dito, o que tem a ver conosco? O que eu preciso melhorar? É para isso que a Bíblia foi escrita, para engrandecer, louvar, glorificar a Deus e para nos conduzir à santidade. Pessoas que estão em busca de bem-estar na igreja geralmente não são santas. Ou seja, não são salvas por Jesus Cristo. Pessoas que não pertencem a Ele. E igrejas que apenas oferecem o bem-estar para os seus frequentadores também não são de Cristo.
No entanto, se o nosso objetivo como santos é o de sermos progressivamente mais santos, nós vamos acolher as palavras das Escrituras, mesmo que sejam duras. Nós devemos ouvir, devemos aprender e apreender, e também, a sequência disso, mudar de atitude. Nesses versos nós temos aqui duas proibições que vão nos ajudar a desenvolver a santidade na adoração a Deus. Ou seja, adorarmos a Deus de maneira correta. A primeira proibição é para nós não sermos precipitados com as palavras. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. A primeira proibição, portanto, é esta: não sermos precipitados com as palavras. O crente precisa ter um coração aberto para a palavra e uma boca fechada para conter a língua, que por vezes está carregada de veneno mortífero. Nesses 3 primeiros versos, nós somos desafiados a preparar os nossos corações, mentes e bocas para a adoração. A ideia é, antes de adorarmos, nós temos que verificar a nossa atitude mental, as nossas motivações para esta adoração. Eu vou repetir aqui o verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Chegar à casa de Deus, a instrução de Salomão, é termos a motivação correta, a atitude correta, é chegarmos primeiro para ouvir. Ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Esse primeiro verso ele é muito profundo e ele mostra 2 questões importantes, pelo menos. Primeiro, a nossa necessidade de prepararmos-nos para adorar. E, em segundo lugar, a nossa participação no culto. Como deve ser? E a ênfase que nós podemos observar aqui, maior, está na nossa preparação para adorarmos a Deus. Como é, irmãos e irmãs, que nós nos preparamos para o ajuntamento solene, para a reunião do povo de Deus? Como é que nós nos preparamos? Queridos, uma vez que Salomão teve o privilégio de construir o templo, e ele se tornou claramente aí um especialista em como se aproximar de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que Salomão levou 7 anos para construir o templo. E foram utilizados 153 mil homens para construir o primeiro e suntuoso templo dito, chamado Templo de Salomão. Então, Salomão teve que aprender algumas coisas a respeito desta preparação. Nós nos lembramos aqui pela leitura das Escrituras, da descrição, da história de como foi a construção do templo. Tudo que foi antes preparado para a construção de pedras. Todo o material que foi separado. O rigor com as medidas, tudo. Deus preparou e entregou isso para Salomão fazer. As primeiras palavras aqui do verso 1, e logicamente nós não estamos falando aqui de construção. Nós não estamos falando aqui de local de culto. Se para se preparar um local de culto, Deus teve todo esse cuidado em oferecer todas as medidas e todo tipo de material para se construir um local de culto, imaginemos qual não seria e qual não é, de fato, o desejo de Deus, a intenção de Deus, a motivação de Deus de receber a adoração do seu povo num local como esse.
muito mais profundo, muito mais importante. As primeiras palavras, portanto, desse verso 1 estão no imperativo, e elas nos advertem para olharmos por onde pisamos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso é comum para nós, não é? Uma expressão como essa? Tome cuidado onde você pisa. Não ouvimos isso? Cuidado por onde anda. Cuidado onde pisa. Às vezes até falamos isso para uma criança, não é? Ué, você não olha por onde anda? Fica caindo, tropeçando aí? Cuidado. Estamos, portanto, alertando alguém a respeito do perigo que ela tem à frente. Ela pode cair, pode se machucar. Então fique atento. É isso que nós estamos dizendo. Guarda o pé. É isso que Deus está dizendo aqui pela boca de Salomão. Pense bem, onde é que você está colocando o seu pé? Quando você vai à casa de Deus, pense o que você está fazendo. É interessante que nós somos alertados aqui para nós ficarmos atentos quando formos ao templo, quando formos ao ajuntamento solene. E não importa o lugar, uma vez mais eu repito, quando vamos nos reunir com o povo de Deus, nós temos que estar atentos, alertas. Esta, eu quero dizer, queridos, que não é uma advertência comum aos nossos dias. Quantas vezes nós ouvimos isso? Olha, tenha cuidado quando for para a igreja. Olha bem, você vai ao templo? Você vai se reunir com os irmãos? Cuidado. A gente ouve isso. A gente não ouve isso. Nós ouvimos advertências sobre o pecado, não peques, sobre a tentação. Temos advertências muito claras e rotineiras até a respeito da incredulidade, mas um aviso para se preparar para adorar antes de chegar na igreja, parece isso incomum. Não ouvimos isso com frequência. Se é que já ouvimos alguma vez. O nosso maior problema é que podemos não estar levando muito a sério o culto que prestamos a Deus. Temos a tendência de pensar que vir adorar ao Senhor é o que realmente importa. Não, eu vou adorar. Mas o como adorar não é tão importante por vezes. Mas as Escrituras ensinam exatamente o contrário. A reunião, o ajuntamento do povo de Deus é algo sagrado. Moisés escreveu lá no livro de Levítico, no capítulo 15, versículo 31, assim: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. O que Moisés está dizendo aqui ao povo? O que Deus está dizendo para Moisés fazer? Tire do meio do povo os impuros. Porque eles, na congregação, no ajuntamento, contaminam o local de culto. Tire eles de lá. De fato, Deus às vezes tirou as vidas daqueles que não conseguiram chegar à sua casa de maneira correta, como um aviso para toda a nação que eles estavam lidando com um Deus santo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando vamos adorar a Deus, nós temos que lembrar que vamos adorar a um Deus que é santo. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nós reconhecemos, queridos, que na nossa dispensação, no tempo do Novo Testamento, na chamada dispensação da graça, a era da igreja, não há nada de sagrado nos edifícios, nas construções, como nós dissemos, não importa o lugar. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora,
No entanto, quando a igreja se reúne com o propósito de adorar, deve ter em mente a santidade e a presença de Deus. E para chegarmos diante de um Deus santo, temos que nos preparar para isso. Que tipo de preparação nós devemos fazer? Se nós pretendemos estar dispostos para adorar ao Senhor, nosso Deus, no domingo, no dia do Senhor, a preparação ela deve começar pelo menos no sábado. Ontem nós comentamos sobre isso no nosso estudo. Estudo Reformados, falando sobre santidade. Nós devemos começar a nossa preparação para o culto, para a adoração conjunta, para o nosso ajuntamento solene. A nossa preparação para este culto deve começar pelo menos no sábado. Mas como eu disse ontem, deve começar daqui a pouco. A hora que terminarmos esse culto, devemos começar a nos preparar para o próximo culto, para o nosso próximo encontro. Mas se for pelo menos no sábado, não devemos ir dormir muito tarde. Sabemos que no dia seguinte temos um dia reservado para adorarmos a Deus. E se não nos importamos com isso, isso é falta de preparação. Então devemos ir para a cama mais cedo, devemos acordar mais cedo. Deveríamos, portanto, lembrando, não é? Ler a Bíblia, meditar logo de manhã, antes de vir ao templo, antes de vir ao culto. Antes de nos encontrarmos com os irmãos, devemos nos preparar. Devemos orar com a família antes do culto. Olha aí, quanta coisa, né? Deus quer de nós um coração aberto e, primeiramente, uma boca fechada. Portanto, é necessário que nós treinemos como adorar a Deus, amar a Deus, como servir a igreja. A segunda parte desse primeiro verso vai fazer uma alusão à participação nos cultos. Olha, diz aqui, não é? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Chegar-se para Deus, chegar-se no culto para adorar a Deus, chegar-se para escutar a Deus. Ouvir é uma coisa. Ouvir, nós ouvimos muitas coisas. Mas escutar dá-nos o sentido de observar, prestar atenção, procurar compreender. Podemos ouvir muitas coisas e não entender nada, mas escutar significa prestar atenção para entender. É interessante notarmos aqui que o que Salomão fala, o que Salomão nos admoesta, é para que nós escutemos. Diz que é melhor nós nos chegarmos para ouvir, para escutar. Ele não diz aqui que nós devemos nos achegar para cantar, não devemos nos chegar para orar, não devemos nos achegar primeiramente e especialmente para conversar, mas chegarmos à casa de Deus para escutar, para ouvir a voz de Deus. Nós temos que vir à casa de Deus, em primeiro lugar, para isso. Não é para orar primeiramente, não é para cantar primeiramente, não é para conversarmos com os nossos irmãos e amigos, em primeiro lugar. Não é para nós nos revermos, nos abraçarmos, primeiramente. Mas a motivação primeira é para escutar a palavra de Deus. Escutar o que Deus tem a dizer para nós. Mas ainda mais, ele vai dizer o seguinte, ampliando o pensamento nesse primeiro versículo, ele vai dizer que ele vai usar aqui o sacrifício de tolos, né? Ele vai usar essa expressão. E isso quer dizer que se eu chego num lugar para falar, ou seja, para oferecer esse sacrifício, é algo desprovido de prática.
Na verdade, o que Salomão está dizendo aqui é que nós pouco escutamos quando estamos na presença de Deus e muito falamos. E quando nós muito falamos, nós pouco de fato escutamos aquele que fala. Nós já tivemos esse tipo de experiência. Quando estamos dialogando com alguém, se alguém fala junto comigo, se o outro fala junto comigo, o que eu entendo do que o outro está falando? Praticamente nada. Pois estamos falando juntos. O bom diálogo é quando um fala e o outro escuta. Com esse objetivo de compreender o que está sendo dito. Há muitas discórdias, muitas inimizades que surgem no meio do povo de Deus por conta de nós não ouvirmos, não escutarmos para compreender o que de fato está sendo dito pelo outro. E quando se refere a Deus não é diferente. Queremos falar. E não queremos ouvir. Não damos tempo para ouvir. A palavra ouvir ou escutar aqui, ela tem um significado duplo. Uma pessoa disposta a escutar é aquela que vai escutar com a intenção de obedecer. Olha a diferença. Por que é que eu quero ouvir a palavra de Deus? Para ficar sabendo? Para ter conhecimento? Ou é para obedecer? Por que eu quero interpretar a palavra de Deus? É para obedecer? Deus quer adoradores que cheguem à sua casa, à sua presença, com os corações abertos, mas com as bocas fechadas. Portanto, se sairmos da igreja sem escutar a palavra de Deus, nós vamos sair sem ter adorado a Deus. Já prestamos atenção nisso? Se nós sairmos da igreja sem atentar, sem ouvir, sem escutar a palavra de Deus, nós vamos sair da presença de Deus, da congregação, do ajuntamento solene, sem termos adorado a Deus. Isso é grave, não é? Porque nós podemos pensar que adoramos a Deus quando cantamos. Podemos pensar que adoramos a Deus quando estamos juntos. Eu estive lá, no culto, domingo pela manhã, com a igreja. Adorei a Deus. Cantei. Orei. Mas não escutei a palavra de Deus. Ela foi pregada. Ela foi pelo menos lida. Pode ter sido até mal pregada, mas foi lida. Eu escutei. Atentei para a sua palavra. Se fiz isso, podemos ter a certeza que adoramos a Deus. Se não fizermos isso, a grande dúvida aí. A adoração somente ocorre quando escutamos a Deus. Portanto, queridos, nesse primeiro verso, o que nós faremos daqui para frente? Que atitude vamos tomar agora, depois de termos ouvido esta admoestação de Salomão? De Deus através do pregador? Salomão? Vamos começar a escutar a Deus e o adorar verdadeiramente? O verso 2 nos diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. As crianças, quando estão crescendo, normalmente os pais as advertem quanto ao volume de voz, não é? Ao tom de voz, como a maneira como elas devem falar. Os pais, com isso, estão lembrando aos seus filhos que são autoridade sobre eles. E que os seus filhos, portanto, precisam respeitá-los.
Da mesma forma, Deus está dizendo, cristão, crente, filho, você precisa se lembrar quem é o seu pai. É imprudente e desrespeitoso dar a Deus apenas uma parte da nossa mente. O pior de tudo é que oferecemos a Deus a parte que nós podemos dar ao luxo de perder. Vemos aqui que Deus está nos céus e nós estamos na terra. E essa declaração vai nos ajudar a entender a grande diferença que há entre nós e Deus. E parece que isso tem estado longe da nossa prática, do nosso entendimento. Nós precisamos entender, queridos, que Deus não é o cara lá de cima. Que Ele não é um amigo chegado. Mas precisamos entender que Ele é um Deus infinito, que Ele é eterno, imutável, é cheio de poder, de sabedoria, soberano, é santo, justo, bondoso, amoroso, verdadeiro, sem dúvida alguma. Claro que Ele é um amigo fiel, claro que Ele é pai, mas Ele vai sempre ser mais do que isso. Assim, Ele espera que nós o levemos a sério como a principal autoridade em nossas vidas. O Salmo 2 vai nos dizer assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Êxodo 3, de 4 a 6, vai nos dizer o seguinte: vocês se lembram daquele evento em que Moisés se encontra com Deus, aquele evento da sarça, não é? Aquela arvorezinha, aquele pequeno arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, representando, simbolizando, manifestando a presença de Deus ali. Diz então aqui, Êxodo 3, 4 a 6, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, Moisés se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Qual foi a reação de Moisés? Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quem é o Deus a quem servimos? Quem é o Deus a quem nos ajuntamos para adorar e para servir? Queridos, já que nós não podemos compreender todas as coisas, nós devemos ter muito cuidado com o que dizemos a Deus. Verso 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. O verso 3, por que nós não devemos nos precipitar? O verso 3 vai nos dizer assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Temos um provérbio aqui. Não é mesmo? Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Porque das muitas obras, nós começamos a sonhar, a imaginar coisas. Não é? O muito trabalho nos faz produzir. Vamos nos lembrar aqui que Salomão está numa época com o povo de muito comércio, de muita prosperidade. Lembram-se de Salomão? Quando ele fez muitas alianças com os povos vizinhos? Casou-se com centenas de mulheres? Fazendo alianças, portanto, com os reis dos países vizinhos? Isso proporcionou muito comércio, muita liberdade, muito dinheiro girando, o povo enriquecendo. Esse era
o contexto. Portanto, o que diz-nos aqui o versículo, esse provérbio? Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Então, o pensamento do povo era: eu trabalho, eu adquiro, eu tenho muitas coisas, então eu posso sonhar em ter isso, em ter aquilo, em fazer isto, em fazer aquilo. E o provérbio vem dizer que, da mesma maneira, o muito falar vai causar palavras nécias. Eu vou falar e quem fala demais vai dizer bobagem. Vai dizer o que não deve. A questão, portanto, está ligada ao falar em excesso diante de Deus. Ou seja, na oração dirigida a Deus. Salomão alerta seus leitores quanto ao perigo de falar demais na oração, até o ponto de proferir coisas indevidas. Pois lá no verso 1, ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Fique atento. Se lá no primeiro verso ele dá essa ideia de tome cuidado com o que você faz diante de Deus, aqui o conceito tem o sentido de tome cuidado com o que você diz a Deus. Tomemos cuidado, queridos, também com aquilo que nos fazem dizer a Deus. Quem está nos dirigindo? O que está nos dizendo para fazer ou para falar? O que estão nos fazendo cantar? O que nos estão direcionando para orar? Nós somos seres pensantes, precisamos raciocinar. Nós tomamos decisões. Nós não devemos dizer amém a tudo, mesmo o tudo que está sendo dito, falado na casa de Deus. Precisamos avaliar, precisamos analisar o que é que estão me conduzindo a fazer ou a falar. Tomemos cuidado com o que dizemos diante de Deus. Aqui certamente os leitores, não é, deste livro, ficarão mais atentos com o devido temor de falar o que não devem diante do Senhor. É importante nós lembrarmos também, queridos, que o falar demais vai aumentar a nossa chance de pecar. Tiago, na sua carta, capítulo 3, nos versos 2 a 8, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se expomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ainda bem que não fui eu que disse isso aqui. Senão eu estava no sal. Palavra de Deus. Versos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Aqui Salomão vai direto ao ponto. Parece que nos 3 primeiros versos ele fez uma preparação. Ele foi dando dicas aqui e acolá. Ele falou de uma forma generalizada. Mas agora ele vai direto ao ponto. O que ele realmente quer dizer aqui? Deus vai levar muito a sério as promessas que nós fazemos a Ele.
Deuteronômio capítulo 23. Os versos 21 ao 23. Deuteronômio 23, de 21 a 23. Nos dizem assim: quando fizeres algum voto, Salomão tinha isso na mente, certamente, pois ele repetiu aqui em Eclesiastes, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Diferente de outras obrigações que a lei de Deus impunha aos fiéis, ninguém era obrigado a fazer qualquer voto ao Senhor. Entretanto, se fizesse, estaria irremediavelmente comprometido com esse voto, em cumprir esse voto. Para aqueles que totalmente falavam coisas sem avaliar antes, o mais sábio seria não fazer promessas, mesmo que na hora parecessem interessantes, mas que depois se tornariam um fardo assumido por pura insensatez. Por isso, Salomão aconselha os seus leitores a ouvir mais e falar menos na presença de Deus. Tagarelar diante de Deus possibilita, então, alguém falar algo que comprometesse essa pessoa diante de Deus. Falar sem pensar. Prometer coisas a Deus sem avaliar o que está sendo dito. Falar coisas sem pensar se vai cumprir ou não. Se vai poder cumprir ou não o que está sendo dito. Isso deve ser evitado. Essa é a exortação do pregador. Versículo 6. Ele diz assim: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus ou do sacerdote que foi inadvertência. Aqui, logicamente, é o contexto do Antigo Testamento, quando o povo de Deus, quando ia adorar a Deus, o intermediário era o sacerdote. Ninguém se dirigia a Deus diretamente a Deus no Antigo Testamento. Era através de um sacerdote. Hoje nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Não precisamos de ninguém mais como o nosso intercessor ou intermediário. Mas o contexto aqui era este, por isso Salomão fala assim: nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Por isso que o pregador vai dar essa ordem: não consintas que a tua boca te faça culpado. E o te faça culpado aqui literalmente quer dizer, cause mal à sua carne. O que Salomão está dizendo aqui é quando nós fazemos votos a Deus e não cumprimos, isso vai trazer mal para o nosso próprio físico. Não só espiritualmente falando, a nossa própria carne. Isso quer dizer que o mal vai atingir ou atingiria a pessoa como um todo. Na verdade, normalmente as consequências negativas dos atos de uma pessoa recaem depois sobre ela e também sobre seus familiares. Mais uma razão para que cada um haja com responsabilidade nessa área. Lembramos aqui de Acã? Que escondeu, na verdade ainda pegou, não é? Prata, ouro, capa, e escondeu, dizendo que naquela guerra de Israel contra aquele outro povo, Josué, por ordem de Deus, disse: ó, não pegue nada, nenhum despojo, não pegue nada desse povo. Mas Acã, não é? Desobedeceu. E aí foi descoberto, ele confessou, mas ele foi eliminado do povo.
foi levado para fora do arraial, foi apedrejado, morto ele com a sua família. O mal que praticamos, ele atinge a nós mesmos, como também aqueles que estão sob nossa autoridade. Mas uma verdade ensinada nesse verso é que desculpa alguma seria aceita em situação como essa. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Não diga para Deus que prometeu algo, que fez um voto, não diga para Deus depois, foi sem querer. Isso vai ser inútil. É o que Salomão está dizendo aqui. A consequência deste ato impensado e não cumprido seria a ira e o castigo de Deus. Olha o que ele diz na parte final do versículo 6. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? O contexto vai deixar claro que é por causa da tua palavra. As tuas obras aqui. Por causa da tua palavra. Por que Deus vai se irar? Deus vai se irar por causa da tua palavra. Por causa do que você disse. Por causa do que nós dizemos. Sem pensar. Votamos a Deus, prometemos a Deus coisas que não poderemos cumprir. Por causa da tua palavra. Palavras tolas. Justamente são promessas feitas a Deus e não cumpridas. As consequências seriam sentidas no decurso da vida desse homem, cujo trabalho, como resultado do castigo divino, poderia dar em nada, deixando-o na penúria, sem o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Coisas pesadas que Salomão está dizendo aqui. Mas a conclusão do versículo 7... Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, e sonhos ele já falou um pouquinho antes aqui, não é? Lá no versículo 3. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. A conclusão vem nesse provérbio, que novamente vai mencionar os sonhos. Não é? Muito trabalho, como dissemos, muitos recursos, muitos trabalhos também geram muitas preocupações, as pessoas começam a imaginar coisas, sonhar coisas, e essas coisas lhe tiravam o sono, e obviamente não levavam a lugar algum. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus. Terminar, então, este trecho com a orientação de temer a Deus mostra que qualquer ato de culto direcionado a Deus é algo muito sério e não pode ser feito de modo impensado, tolo, leviano. Temer a Deus. Queridos, a religião simples ou atos insinceros ou insensatos, atos sem verdadeiro temor a Deus, pode arruinar a vida de cada um, a vida do indivíduo, a vida das pessoas. O temor do Senhor, se o temor do Senhor agir como um divisor de águas nesse assunto, ele vai separar os adoradores em dois tipos de pessoas. O tolo, que é rápido para fazer promessas que ele não pode realizar, e o sábio, que, por outro lado, pensa antes de falar e é rápido para cumprir as suas promessas. Deus não tem prazer em tolos que se comprometem impensadamente com Ele e não cumprem os votos que fazem. Assim, a lição para nós, os crentes em Cristo, que pela fé nele fomos transformados em novas criaturas, filhos de Deus, a nós que foi dado o privilégio de buscar o Senhor em oração, ter comunhão com Ele por meio do Espírito Santo, que habita em nós. E que, infelizmente, apesar de sermos salvos pela fé, nós temos uma grande dificuldade,
que é justamente de crer e esperar no Senhor. Então vamos nos precipitando e fazendo promessas. Principalmente quando estamos em dificuldades. Queremos prometer coisas, parecendo que queremos barganhar com Deus. Ó Senhor, eu faço isso se o Senhor me fizer aquilo. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo outro. Queremos barganhar com Deus, trocar com Deus algo que lhe prometemos fazer. Esse não é um procedimento que a Bíblia nos encoraja a fazer, pelo contrário. Mas não é incomum. Queridos, pensamos que por vezes esse tipo de barganha é só feito em algumas igrejas por aí. Às vezes lá no íntimo, qual é verdadeiramente a nossa motivação quando fazemos uma promessa a Deus? O que queremos com aquilo? Lá no fundo mesmo da alma. Assim, numa ilustração mais clara, mais geral, mais aberta, vamos dizer assim, mais comum, que é frequente, tem crentes que são movidos por uma forte emoção ou desejos de assumir algum serviço na igreja. Ele é levado a se comprometer, a desenvolver esta ou aquela atividade, a trabalhar neste ou naquele ministério. Ele, portanto, se incumbe de algumas responsabilidades, assume algum ministério, sem antes refletir, sem antes pensar, sem antes avaliar o que isso vai acarretar na sua vida. Queridos, eu já ouvi gente, homem, na igreja dizer o seguinte: diácono eu não quero ser, eu quero ser presbítero. Mas não tinha uma razão para isso. Porque se tem uma razão justa, ótimo. Mas a intenção ditas no contexto dessas palavras dava-nos clara intenção de ouvir essa pessoa dizer com a sua própria boca que diácono era uma posição inferior. E ele não queria ser diácono por ser considerado, ele considerava uma posição inferior. Mas ele queria ser presbítero, por conta de ser visto pela igreja como presbítero. Qual seria a razão justa de não querer ser diácono e querer ser presbítero? A razão justa é a vocação. Eu não tenho vocação para ser diácono. E eu tenho vocação para ser presbítero. Isso é perfeitamente justo. E tem que ser assim. Não queira ser um diácono porque foi indicado para ser, porque querem que eu seja, porque não tem outra coisa melhor. Não, eu tenho que ser diácono por vocação. Tenho que ser presbítero por vocação. Pastor por vocação. Líder deste ou daquele ministério por vocação. E não porque aparece ou deixa de aparecer. Não porque tem coisa melhor para fazer, ou pior. Mas a verdadeira motivação, por que fazer isto ou aquilo? Por que me comprometer com isto ou aquilo? Vou me comprometer, seja o mais simples dos ministérios, o menor deles na igreja. Quais as responsabilidades? De que eu vou ter que abrir mão para cumprir aquilo? Pois a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso serviço é primeiramente ao Senhor. Paulo dizia isso. Ao Senhor e não aos homens. O nosso trabalho secular deve ser assim. Eu trabalho para o Senhor e não para os homens.
Mas quando pessoas assumem compromissos diante de Deus, diante da congregação, sem pensar, sem avaliar, logo abandonam o compromisso que fizeram diante de Deus. Abandonam o compromisso, apesar de manterem o cargo, por vezes. Ficam lá, atrapalhando. Mas não estão fazendo nada. Não assumiram o compromisso. Deus certamente não se agrada de pessoas tolas que agem assim. Por isso nós devemos levar muito a sério o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que tudo que Ele nos dá é por meio da sua maravilhosa graça e que nada exige em troca. Portanto, nós devemos viver debaixo dessa graça. E quando nós quisermos agradecer e louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez e faz por nós, comprometendo-nos a servi-lo de uma maneira ou outra, levemos o compromisso até o fim. Façamos votos que nós possamos cumprir. É claro que vamos cumprir os votos segundo a sua graça. Porque por nós mesmos não vamos conseguir. Nem por motivação errada somente. Porque pelas nossas próprias forças não vamos cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor, se não for pela sua graça, confiados nele. Afinal, queridos, nós somos pessoas transformadas e a nossa palavra deve ser sempre verdadeira. Devemos sempre dizer sim, sim. Não, não. A palavra de Deus vai nos dizer que o que fugir disso vem do maligno. Queridos, nós podemos ampliar o que Salomão colocou aqui. Ampliar no sentido de que culto a Deus, adoração a Deus, não é somente no ajuntamento solene. Nós não adoramos e cultuamos a Deus apenas quando estamos juntos. Portanto, os votos que fazemos diante de Deus, as promessas que fazemos diante dele, não são apenas as promessas para servi-lo na casa de Deus, na sua própria casa, com funções, cargos, ministérios. Mas fazemos votos a Deus, como acabei de dizer, se a nossa palavra que dizemos no nosso dia a dia para quem quer que seja de fato uma palavra verdadeira. Me comprometo com alguém, com algo, estou me comprometendo com Deus em cumprir a minha palavra, a palavra que eu dei. Farei isso. Faça. Não farei isso. Não faça. É duro isso, não é fácil. Cumprirmos a palavra não é fácil. Portanto, não devemos nos precipitar em darmos a palavra. Mas se dermos a palavra, vamos cumpri-la. Desde um simples, vou chegar no horário, na visita com você, no encontro com você. Vou chegar, que horas marcamos? Então estarei lá. Deu a palavra? Chegue lá nesse horário. Algo tão simples, não é? E as coisas podem ir sendo mais graves. Vou te pagar. Tal dia, tal hora. Cumpra! Porque senão vai sofrer as consequências. Não pode cumprir? Não dê a palavra. Ou pelo menos, então, negocie. Dê satisfação. Converse. Coisa simples. A nossa palavra deve ser sempre verdadeira. Por isso, a exortação final de Salomão: tema a Deus. Essa é a exortação final. Nós tememos a Deus, portanto, queridos, olhando para esse texto, quando nós atentamos por quem somos, quem Deus é, onde estamos e onde está Deus. Deus está no céu, nós estamos na terra. Nós tememos a Deus quando nós escutamos com o desejo de obedecer a Deus. Não apenas ouvir, mas escutar com esse desejo de obedecer a Deus.
Nós adoramos a Deus, seja no culto, na presença dos santos, seja no nosso dia a dia, quando nós cumprimos os votos que fazemos. Quando fazemos votos aos homens, quando fazemos votos a Deus. E quando nós cumprimos, nós estamos adorando a Deus. Irmãos e irmãs, que a nossa vida seja sempre de honra a Deus, com ou sem promessas. E que por amor a Ele, todos os nossos atos sejam bem avaliados, conforme as Escrituras e conforme o caráter de Deus, a fim de que o nome do nosso Deus, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, seja glorificado.